Quais são as três melhores ações, as três ações mais seguras para o investidor iniciante? É isso que eu vou trazer aqui para vocês no vídeo de hoje. Fala meu povo, e aí como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Pedro Abreu. Eu falo sobre finanças e investimentos, como montar uma carteira de investimento segura, focada na geração de renda passiva mensal e na multiplicação de patrimônio ao longo do tempo. Então antes de começar, eu já quero te pedir aquela ajuda. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário também, que é muito importante para mim. Estamos aí nos aproximando dos 1000 inscritos. E sua ajuda é muito importante aqui para o nosso canal crescer. Como eu falei com vocês, eu vou trazer três boas empresas seguras, com lucros recorrentes, com ótimo histórico, ótimo endividamento, que eu acho que são critérios importantíssimos que todo investidor deve analisar, principalmente para quem está começando. Quando você está começando, pessoal, o ideal é que você foque naquelas empresas as mais seguras, aquelas empresas que já se provaram no tempo. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Antes de eu passar exatamente quais são essas três empresas, eu quero deixar algumas coisas bem claras aqui para você. Foque primeiramente em empresas de setores perenes. Os setores perenes são aqueles setores da economia, setores mais estáveis, onde os produtos e serviços oferecidos por esse tipo de empresas possuem demanda a todo momento, independente do cenário. Não são empresas cíclicas. Então ela tem um histórico de lucros recorrente. Geralmente estão ligados àqueles serviços essenciais, como serviços bancários, setor de saneamento, setor de energia elétrica, entre vários outros setores. Então foque nesse tipo de empresas, e geralmente esse tipo de empresa também já preenche o nosso segundo requisito, são lucros recorrentes. Como não são empresas cíclicas que estão lucrando a todo momento, a demanda por seus produtos e serviços não param, ela tem uma base, ela tem um grande histórico de lucros recorrentes. Então aqui nós vamos pegar boas empresas com bom histórico de lucro de no mínimo 10 anos. Claro que resultados passados não garantem resultados futuros, isso é óbvio, mas a gente consegue ter uma boa ideia para o futuro, que analisando o passado. A chance de uma boa empresa que já apresenta ótimos resultados há 10, 15, 20 anos quebrar é muito baixa. Então a tendência é que nos próximos 10, 15, 20 anos ela continue apresentando bons resultados. E é esse tipo de empresa que você deve focar, que você deve buscar ser sócio, principalmente se você estiver iniciando. O terceiro critério é ela ter uma dívida controlada, um bom endividamento. Toda empresa possui dívida, e isso não quer dizer que é uma coisa ruim. A empresa precisa tomar dívida para ela poder crescer mais, mas esse endividamento ele precisa ser controlado. E o quarto e último critério que eu separei aqui para vocês, para a gente selecionar as três empresas mais seguras, é não ter participação do governo. Querendo ou não, quando o governo está envolvido ali, ele é o sócio majoritário de uma determinada ação, ele traz um risco maior para aquela empresa. Como é o caso da Petrobras, o Banco do Brasil. Apesar de ter na minha carteira pessoal algumas empresas que possuem participação direta ou indireta do governo, como o Banco do Brasil, Sanepar, entre outras, elas são boas empresas, mas o fato do governo estar envolvido traz um risco maior, querendo ou não. Então aqui, como é para a gente selecionar empresas com o mínimo de risco possível, então a gente vai usar o critério de participação do governo também. A primeira que eu trago aqui para vocês é o Itaú, Itube. Itaú é o maior banco privado do Brasil. Atualmente, uma ação do Itaú está custando R$ 24. Analisando o nosso primeiro critério, está em um setor perene, o setor bancário. Analisando o nosso segundo critério, histórico de lucro, histórico de lucratividade dos últimos 10 anos. A gente vê que nos últimos 10 anos é um banco que apresenta lucros recorrentes. Inclusive, em 2022, ele bateu todos os seus recordes, um recorde histórico de lucratividade. Teve um lucro aí de quase 30 bilhões de reais. E falando um pouquinho sobre o endividamento do Banco Itaú, se a gente for parar para analisar, os bancos, principalmente os grandes bancos, eles não possuem dívidas. Qual que é o passivo do banco? É o dinheiro que você empresta para ele, é o dinheiro que você deixa ali no CDB, que você deixa ali na poupança. O que está acontecendo ali? Você está deixando aquele dinheiro na poupança, por exemplo, ele está pegando aquele dinheiro seu emprestado, te pagando ali a juros baixíssimos, e emprestando a juros muito superiores. E é basicamente assim que os bancos ganham dinheiro. Então a gente pode considerar que os bancos não possuem dívida, principalmente um banco como o Itaú. Então nesse caso a gente nem precisa preocupar com o endividamento. E para finalizar, o Itaú, como eu disse, é o maior banco privado, não possui participação no governo. A segunda grande empresa que eu trago aqui para vocês é a Engie. A Engie está no meu setor favorito da Bolsa Brasileira, que é o setor elétrico. E ela está no subsetor de energia elétrica de
geração de energia elétrica. É uma empresa totalmente perene. Em momento algum, independente do que tiver acontecendo, a gente vai deixar de pagar nossa conta de energia, vai deixar de necessitar de energia elétrica. Então é uma empresa que está sempre lucrando, nem um setor perene. Atualmente uma ação está custando R$ 44. Pegando aqui o histórico de lucratividade dos últimos 10 anos, é bem óbvio, né? Ela vem aí com sempre ano a ano apresentando uma ótima lucratividade e também, consequentemente, pagando ótimos dividendos. E analisando aqui o endividamento da empresa, a gente pega aqui o indicador dívida líquida sobre EBITDA, que nada mais é do que ele indica quantos anos a empresa demoraria para pagar toda a sua dívida com base no seu lucro operacional. Eu gosto de usar como parâmetro aí um dívida líquida sobre EBITDA até 3, 3,5, dependendo do caso, dependendo da empresa. E aqui a gente vê que o dívida líquida sobre EBITDA da Engie é de 2, então uma dívida absolutamente controlada. E para finalizar, também é uma empresa privada, entre as melhores empresas privadas do Brasil, não tem participação do governo. E para finalizar, a nossa terceira empresa, eu trago aqui a empresa Porto Seguro, que está no setor de seguros, que também é um setor altamente lucrativo, um setor altamente perene. Atualmente, uma ação de Porto Seguro está custando R$ 27. Dando uma olhada também no histórico de lucratividade dos últimos 10 anos, é uma empresa também que apresenta grandes lucros recorrentes, ótimos resultados nos últimos 10 anos. E para finalizar, o indicador de endividamento de Porto Seguro está negativo. Eu disse para vocês que até 3, 3,5 é plenamente aceitável. No caso de Porto Seguro, está abaixo de 0, é negativo, o que é sensacional em relação ao endividamento da empresa. E para finalizar, em relação à participação do governo, não possui participações do governo, então uma empresa privada. Então essas foram as 3 empresas que eu selecionei aqui com base nesses critérios, que para mim são as 3 ações, são as 3 empresas mais seguras, principalmente para quem está começando a investir. Claro que tem várias outras empresas que também poderiam entrar nessa lista, eu quero a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, eu quero que vocês aprendam a analisar indicadores, analisar o histórico de cada empresa, para aí sim, se fizer sentido para você, você investir e se tornar sócio desse tipo de empresa. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!